E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dora Menezes, sou fotógrafa, dançarina, mentora de estratégias e pós-graduada em psicanálise. E nesse canal eu falo de tudo isso e falo também, dou dicas também de livros, de filmes, de séries, enfim, tudo que está dentro aqui do nosso entretenimento. Mas agora, eu já avisei isso no vídeo anterior, mas vou falar de novo. Eu estou juntando essas dicas, principalmente as dicas de livros e de filmes, com os meus assuntos. Então não vou só falar sobre o filme, nesse caso de hoje, O Diabo Veste Prada, mas eu vou falar para vocês sobre o filme com estratégias para empresárias, para empreendedoras. Então, o que o filme O Diabo Veste Prada 2 pode te trazer de dicas para você usar no seu dia a dia como empreendedora? Eu sugiro que você traga aí, pausa o vídeo agora, pega papel e caneta e anota, porque tem umas coisas que são bem interessantes e também porque às vezes a gente assiste um filme assim, entretenimento, pronto, acabou, não presta muita atenção. Mas se você olhar com foco, você vai ver isso que eu tô falando, vai querer assistir o filme de novo, que é isso que é mais legal. E aí você vai anotar ainda mais coisas, vai anotar mais coisas do que eu notei, tá? Então, bora começar? Então, deixa eu só beber um golinho de água. E se por acaso começar um barulho, gente, tá tendo uma obra aqui perto da minha casa. E assim, tá um negócio, sabe? Eu tentei esperar a obra acabar, mas é demorar. E aí não dá pra ficar deixando vocês esperando aí. E eu com tanta coisa pra falar, não vou esperar o fim da obra, vou começar a falar lá já direto. Então, vamos embora. Tudo anotadinho aqui? Bora! O que acontece quando a gente assistiu o primeiro filme? O primeiro filme a gente viu uma Emily solteira, nunca acompanhada, uma Miranda Priestly sempre num papel de repulsiva aos homens, vamos dizer assim, que ela era tão dura, tão focada na carreira, que os homens não ficavam muito tempo com ela. Aí a gente tem a Andy, né, a Andrea Sachs, que teve o relacionamento dela lá com o... Como é que era mesmo o nome do menino? Não lembro agora. Então ela tinha lá um relacionamento que não deu certo porque ela também focou demais na carreira. E essa desculpinha que ele deu, né? Vamos deixar pra lá essa parte porque o vídeo não é sobre isso. Mas mostrava um pouquinho dos relacionamentos, inclusive o relacionamento inexistente, que nunca mostrou nada, que nunca falou nada, do Nigel, né? O Nigel também seria, assim como a Emily, uma pessoa solteira cujo relacionamento não interessava pra trama e talvez não houvesse mesmo. Bom, no Diabo Veste Prada 2, todos eles, com exceção do Nigel, mas todas as meninas mostram uma evolução e como é que caminhou nesse sentido dos relacionamentos pessoais. Cada protagonista seguiu um caminho diferente nesse sentido. E o que eu quero dizer com isso? Por que isso tem a ver com empreendedorismo, gente? Tem a ver com empreendedorismo porque muitas mulheres, muitas pessoas, muitos empresários ainda têm dúvida, ainda misturam o assunto relacionamento com carreira. E você percebe, por exemplo, algumas mudanças, né? Algumas mudanças de comportamento de uma pessoa ou de outra, mas de um modo geral, as três protagonistas mudaram, se adaptaram, mas não anularam a sua presença profissional em nome de um relacionamento pessoal. Isso é muito legal e é muito interessante para as mulheres verem que não é porque você tem um negócio de sucesso, você é uma profissional de sucesso, que a sua vida pessoal vai ser uma bagunça ou vai ser inexistente. Você pode ter excelentes relacionamentos e ainda ser uma pessoa de muito sucesso. Não vincule o fracasso de um com o sucesso de outro, isso é uma armadilha, tá? E aí a gente tem outra coisa, em relação ao primeiro filme, a gente tem uma atualização dos discursos e falas da Miranda, porque o mundo mudou em 20 anos. Então, assim, naquela época, ela era muito mais direta, agressiva, falava as coisas sem papas na língua. No segundo filme,
os outros personagens ao redor dela corrigem ela. Mostram pra ela que, ó, isso aqui você não pode falar. Isso aqui você pode ser cancelada nas redes. 20 anos atrás, eles nem falavam em internet. Ainda era a revista impressa. A revista Runway, ela evoluiu e o mundo evoluiu junto. Então, a preocupação, e é justamente esse o mote do filme, né? O mote inicial do filme. A preocupação em não falar alguma coisa que cause cancelamento é constante. Então, a fala da Miranda foi adaptada. Isso é importante para empresárias. A forma como você vendia há 20 anos atrás, ou como você aprendeu com seu pai, com seu avô, enfim, ela tem que ser adaptada para os dias de hoje. Você não pode ter o mesmo comportamento se o público mudou, se o público evoluiu. E aí a gente, com isso, já emenda com a dica seguinte, que é reinvente-se antes que o mercado te obrigue a se reinventar. A Runway teve que se reinventar por obrigação, porque o mercado mudou. Então, mantenha-se antenada, faz que nem a Madonna nesse caso, fica de olho no que está acontecendo no mundo e vai se reinventando, vai se adaptando, vai fazendo coisas novas que te tornem relevante para todos os públicos conforme o tempo vai passando. Outra coisa, quando a gente fala de relacionamento, não é só relacionamento amoroso, mas os relacionamentos comerciais e de amizade, eles são ativos muito importantes e eles têm tudo a ver com o seu networking. Então, durante o filme a gente percebe, por exemplo, que a volta da Andrea Sachs para a Runway, ela só aconteceu porque esse networking ainda existia, porque o contato ainda existia e eles se conheciam, já sabiam como é que trabalhavam, como é que cada um trabalhava e como que um poderia agregar ao trabalho do outro. Não só isso, né? A gente vê várias relações que voltaram, vários contatos antigos que foram importantes 20 anos depois. Então, essa é uma lição muito importante. Construa e mantenha os contatos, sua rede de contatos ativa. E se for o caso de você chamar alguém que você trabalhou junto há 20 anos atrás, não tem problema. Isso é incrível, porque você já conhece a pessoa, já sabe do que ela é capaz e você sabe que você pode contar. Tem uma outra coisa que eu achei muito incrível, que é liderar exige frieza. Frieza por quê? Porque você tem decisões muito importantes e muito duras a tomar o tempo todo quando você é líder e você não pode se deixar levar emocionalmente, senão você pode colocar tudo a perder. Então, às vezes, você quer ser boazinha demais na sua empresa, toma uma decisão baseada nessa fofurice e coloca o negócio a perder. E perde espaço, e perde cliente, perde para concorrência, perde oportunidades porque você quis ser fofa. Existem decisões muito duras que exigem frieza e você precisa ter equilíbrio emocional para lidar com essas possibilidades e com essas necessidades, tá? Aí a gente tem também uma outra coisa. Miranda Priestly já é uma senhora, só que ela continua relevante. Então, assim, a experiência, ela pode ser uma vantagem competitiva, se você usar a sua experiência de uma maneira inteligente. Isso diz respeito a Miranda e também diz respeito ao Nigel, por exemplo. Eles continuam relevantes e eles continuam tão importantes para a trama que mesmo que passe pela cabeça de alguém substituí-los, eles estão sempre mostrando que, peraí, você vai me substituir, você tem mais a perder do que a ganhar. Pensa bem. E aí a gente tem também uma outra coisa, o talento, ele precisa de disciplina para gerar sucesso. Então não adianta só você ser uma escritora talentosa, como é o caso da Andrea Sachs, porque você pode ser muito boa escrevendo, como é o caso dela. Você pode ser uma jornalista maravilhosa, escrever textos incríveis, mas
esses textos precisam estar alinhados com o veículo que você está escrevendo. Esse texto precisa ser tão concentrado na estratégia da empresa que ele se torne uma ferramenta. Então não adianta você ser só bom. Olha que texto lindo que eu escrevi aqui, vamos publicar. Não, eu vou publicar por quê? Para quem? O que isso vai me trazer? O que isso vai me diferenciar dos demais? Por que eu leria isso? Entende? Então não basta você ser bom, ter talento, se você não souber usar esse talento de uma maneira centrada na estratégia. E você só consegue isso com disciplina. Por quê? A disciplina vai fazer você se manter focado, se manter concentrado e manter o seu trabalho relevante. Se você não tiver disciplina, você se ancora no talento, sai escrevendo qualquer coisa, e se o editor publicar qualquer coisa que você escreve, vai afundar todo mundo junto. Então, disciplina para se manter coerente, disciplina para se manter produtivo, disciplina para concentrar suas forças naquilo que é necessário. Temos mais. Crises podem ser uma oportunidade de reposicionamento. Quando surge um problema muito grave, desde o primeiro filme, hein? Surge um problema muito grave na frente da Andy. Eu quase me enrolei aqui. Quando surge um problema muito grande na frente da Andy, ela primeiro dá aquela desesperadinha, né? Mas depois ela dá um jeito, ela sacode e fala, não, eu preciso fazer, eu preciso entregar, eu preciso mostrar que eu sou importante. Vai lá, faz o que tem que ser feito, entrega, e isso faz com que ela vá galgando mais e mais degraus até o sucesso, até que ela se torna a querida da Miranda e ela se torna imprescindível na empresa. Então, se você quer ser imprescindível, não adianta você só cumprir horários, se vestir bem, que é o caso dela, você dizer sim senhora, não senhora, não adianta você puxar saco, não adianta nada disso. Porque se você, no caso do Diabo Veste Prada, se você for só puxar saco da Miranda, ela mesma vai te olhar com desprezo e vai continuar te olhando de cima e te tratando como nada, que é assim a coisa mais sensacional que eu acho que a Meryl Streep fez. Ela tem a capacidade de transformar a pessoa em nada, só com o olhar, né? Então, gente, prestem bem atenção nisso. As crises que aparecem na sua frente, os problemas, podem ser uma oportunidade de você, ao corrigir esse problema, ao superar essa crise, trazer uma solução que seja tão bacana que te reposicione na empresa ou que reposicione a sua empresa. Fiquem atentas a isso. Por último, vou dizer para vocês que o futuro pertence a quem aprende continuamente, a quem não acha que já sabe tudo. Assim você permanece relevante, não só no mercado, mas dentro da sua empresa e na sua vida, na lembrança das pessoas e por aí vai. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho outras dicas focadas no Diabo Veste Prada. Dá uma espiadinha aí, que eu vou... acompanha, né, na verdade, porque eu ainda não soltei. Mas se inscreve no canal para você não perder essas próximas dicas e todas as outras que virão, porque eu sempre vou fazer esse link agora do filme, da série, do livro, da música, com os assuntos com que eu trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.